Salve, torcedor do Ceará! O clássico rei da última quinta-feira foi daqueles que ficam marcados não apenas pelo placar, mas pelo que ele simboliza dentro do futebol cearense. O empate em 1-1 na Arena Castelão mostrou, mais uma vez, que o Fortaleza vive um momento de reconstrução, de busca por identidade, enquanto o Ceará parece ter reencontrado o caminho da estabilidade. O jogo, que já é um dos maiores clássicos do Nordeste, virou o espelho perfeito da virada de papéis entre os dois times nos últimos anos. Desde 2023 o Fortaleza não consegue vencer o Ceará. É isso mesmo, quase 2 anos sem triunfo diante do maior rival. Nesse período, foram 4 vitórias do Vozão e 6 empates, uma sequência que contrasta totalmente com o que a gente via há pouco tempo, quando o Leão do PC dominava o cenário local, empilhava títulos e representava o futebol nordestino em competições continentais. Agora, a história parece ter virado. O que antes era soberania tricolor, hoje é um tabu incômodo, quase uma sombra que persegue o time a cada novo encontro. Na última quinta, o roteiro foi o mesmo de outras partidas recentes. O Fortaleza começou bem, jogando com intensidade, dominando o meio-campo, criando oportunidades e abrindo o placar com Adam Bareiro. O time parecia seguro, confiante, com a torcida acreditando que dessa vez o tabu cairia. Mas bastou o tempo passar para o velho problema reaparecer, o recuo exagerado. O time perdeu o controle do jogo, cedeu espaço e, nos minutos finais, pagou caro. Aos 44 do segundo tempo, Pedro Raul apareceu, como quem gosta de ser carrasco, e deixou tudo igual. O empate teve um gosto amargo para o Fortaleza. Não só porque escapou à vitória, mas porque o resultado custou 2 pontos preciosos na luta contra o rebaixamento. Com o empate, o time segue atolado na zona de perigo, somando 29 pontos e ocupando a penúltima colocação. Já o Ceará, com 39 pontos, vive uma situação bem mais tranquila, praticamente garantindo sua permanência na elite. É curioso ver como o jogo entre os dois, que sempre foi carregado de emoção, agora representa também o contraste entre dois momentos opostos. O torcedor do Fortaleza, que se acostumou a ver o time como protagonista, hoje vê uma equipe que luta para reencontrar seu estilo. Sob o comando de Martim Palermo, o time tenta se reerguer. O técnico argentino já soma 10 jogos à frente do clube, com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Os números mostram um equilíbrio, mas ainda não o suficiente para tirar o Leão do sufoco. A equipe até evoluiu defensivamente, é mais compacta, tem uma postura tática mais organizada, mas falta transformar desempenho em resultado. E é justamente isso que tem atormentado o torcedor. No Clássico Rei, o Fortaleza jogou melhor por boa parte do tempo, teve mais posse de bola, criou chances, mas a velha história se repetiu. A bola não entra. O time recua, o psicológico pesa, e no fim, o adversário acha o gol. Pedro Raul, que já havia sido decisivo em outras partidas contra o tricolor, voltou a ser o pesadelo da noite. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, mas bastou uma bola parada no final para ele mudar o destino da partida. E não é coincidência. No campeonato cearense deste ano, foi ele quem marcou o gol do título justamente contra o Fortaleza. Dá pra dizer que o cara gosta de jogar contra o Leão. Depois da partida, Pedro Raul falou com a imprensa e deixou claro o valor que aquele empate tinha para o Ceará. Disse que o time entrou para vencer, que sabia das dificuldades e que enfrentar o rival sempre tem um peso diferente. Reconheceu que o jogo foi duro e que o empate acabou sendo justo, principalmente pelo que aconteceu nos minutos finais. Ele ainda ressaltou que, mesmo sem a vitória, manter-se invicto em clássicos é motivo de orgulho. E não é para menos. O atacante já soma 16 gols na temporada, sendo 9 deles na Série A, e se consolidou como o principal nome do time alvinegro em 2024. Do lado do Fortaleza, o clima foi de frustração. A sensação de que a vitória estava nas mãos e escorreu pelos dedos voltou a incomodar. O time vive uma sequência de 3 jogos sem perder, é verdade, mas a falta de vitórias expressivas pesa, ainda mais em um campeonato tão equilibrado. A torcida sente falta da equipe vibrante, corajosa e intensa que ficou marcada nos últimos anos. O Fortaleza de antes era ousado, impunha seu ritmo, fazia frente aos grandes.
Hoje, parece tímido, inseguro, e a cada rodada o peso da zona de rebaixamento aumenta. O mais curioso é que o tabu contra o Ceará vai muito além da rivalidade. Ele virou um símbolo. Um lembrete constante de que o Fortaleza precisa reencontrar sua essência, aquela chama competitiva que o levou a ser temido no país inteiro. Cada empate, cada derrota, parece reforçar o quanto o clube se distanciou da sua melhor versão. E é por isso que o Clássico Rei de quinta-feira não foi só um jogo. Foi um retrato de uma era. Um espelho que reflete a mudança de papéis e o novo momento do futebol cearense. Enquanto o Ceará se firma como um time sólido, com confiança e estabilidade, o Fortaleza tenta se reconstruir, buscando equilíbrio e identidade. O Vozão, sob o comando de Léo Condé, mostra que aprendeu com os erros de anos anteriores. Com 39 pontos, o time ocupa a 13ª colocação e já olha para o futuro com mais otimismo. A diferença para o Z4 é de 6 pontos, e a cada rodada a permanência fica mais próxima. O clima interno é de tranquilidade e foco. A equipe encara o Corinthians no domingo, em São Paulo, e chega embalada por bons resultados e pela moral de não perder um clássico tão simbólico. Já o Fortaleza terá pela frente o Grêmio, também no domingo, na Arena Castelão. Um jogo decisivo, daqueles que valem mais do que 3 pontos. A missão é reagir, reencontrar o caminho da vitória e, principalmente, recuperar a confiança. O time sabe que o tempo está passando e que cada rodada é uma final. Palermo tenta manter o grupo unido, mas o desafio é grande. A pressão da torcida, o peso da tabela e o fantasma do rebaixamento formam um cenário complicado. Ainda assim, há esperança. A equipe mostra lampejos de evolução, e os jogadores parecem dispostos a lutar até o fim. O que se viu no Clássico Rei foi um duelo de mentalidades. De um lado, um time que aprendeu a sofrer, que soube crescer mesmo em momentos difíceis. Do outro, uma equipe que tenta lembrar quem é, que busca resgatar o orgulho que um dia a fez protagonista. E é exatamente isso que torna o futebol cearense tão apaixonante. Porque, no fim das contas, cada jogo entre Ceará e Fortaleza é muito mais do que 90 minutos. É história, emoção, identidade, agora, um lembrete de que a grandeza se constrói e se reconstrói a cada temporada. O empate em 1-1 não foi apenas o resultado de um jogo equilibrado. Foi um capítulo simbólico de um ciclo que ainda está em transição. Para o torcedor do Ceará, foi mais uma prova de força, mais uma noite para celebrar a invencibilidade. Para o torcedor do Fortaleza, foi mais um alerta. O time até mostra sinais de melhora, mas ainda precisa aprender a transformar desempenho em vitória. E, enquanto isso não acontece, o tabu cresce, a desconfiança aumenta e a rivalidade segue viva, pulsante, alimentando o drama e a paixão que só o Clássico Rei é capaz de proporcionar. O que torna essa fase do futebol cearense tão fascinante é justamente a forma como o equilíbrio entre os rivais mudou. O Ceará, que há poucos anos vivia sob o domínio do Fortaleza, agora colhe os frutos da estabilidade e da coerência em seu projeto. O clube soube se reinventar, ajustou a base, fortaleceu o elenco e, principalmente, recuperou a confiança que parecia perdida. O time de Léo Condé não é brilhante, mas é competitivo, tem identidade, sabe o que quer em campo. E quando se tem isso em um campeonato tão longo e exigente como o Brasileirão, a diferença aparece na tabela. Do outro lado, o Fortaleza vive um momento de introspecção. É como se o clube estivesse olhando no espelho e tentando reconhecer o próprio reflexo. Aquele time ousado, que impunha respeito, que batia de frente com os gigantes do país e fazia o Castelão tremer em noites de Copa Sul-Americana, parece distante. A energia da arquibancada continua, a paixão é a mesma, mas a conexão entre o campo e a torcida foi enfraquecida por uma sequência de frustrações. Cada empate, cada erro nos minutos finais, reforça a sensação de que algo se perdeu no caminho. Martim Palermo chegou com a missão de resgatar essa confiança. Ele trouxe disciplina, organização e uma leitura tática mais equilibrada. O time se defende melhor, sofre menos gols e até demonstra um padrão de jogo mais claro. Mas o problema do Fortaleza não está apenas na bola. Está na mente, no psicológico, na falta de convicção quando o jogo se complica. É visível que a equipe entra em campo com receio, principalmente quando está à frente no placar.
E foi exatamente isso que o clássico rei escancarou, a dificuldade de sustentar a vantagem, de transformar controle em vitória. Quando Adam Barreiro marcou, o Castelão explodiu. Parecia que, finalmente, o jejum terminaria. O gol coroava um bom primeiro tempo, com intensidade e movimentação. Mas, à medida que o relógio avançava, o Fortaleza começou a se retrair. Palermo gritava à beira do campo, pedia para o time subir as linhas, mas a equipe se encolheu. O Ceará, mesmo sem ser brilhante, percebeu o medo do adversário e foi ganhando confiança. O empate de Pedro Raul foi a consequência natural desse enredo. Um cruzamento, uma bola disputada na área, e o artilheiro fez o que sabe de melhor. O gol foi um soco no estômago tricolor. O torcedor não acreditava no que via. Mais uma vez, o filme se repetia. E o mais curioso é que a história parece escrita com as mesmas tintas toda vez que os dois se enfrentam. O Fortaleza domina, o Ceará resiste, no fim, arranca algo. É como se o clássico tivesse virado uma metáfora da nova fase dos clubes, um aprendendo a sobreviver, o outro tentando lembrar como era dominar. O Ceará, com esse resultado, chegou a 39 pontos e respira aliviado. O Vozão, que começou o campeonato com desconfiança, foi se ajustando ao longo das rodadas. Léo Condé encontrou uma espinha dorsal sólida, fez o time jogar de maneira mais simples e eficiente. Pedro Raul é o símbolo desse processo. Um jogador que passou por altos e baixos, mas que encontrou no Ceará o ambiente ideal para se reconstruir. Cada gol dele carrega um significado, e contra o Fortaleza, o peso é ainda maior. Ele se tornou um Carrasco moderno, aquele nome que a torcida tricolor teme e alvinegra celebra. Na entrevista depois do jogo, ele falou com uma calma que contrasta com o furacão que o gol causou. Disse que o time sabia da importância do clássico, que respeitou o adversário, mas que o resultado foi justo. A frase "termina o ano invicto em clássico" soou quase como uma provocação elegante. Ele sabe o que esse tabu representa. Para o torcedor do Ceará, é motivo de orgulho. Para o do Fortaleza, é uma ferida aberta. O técnico Léo Condé, por sua vez, comemorou o espírito competitivo da equipe. Ele tem repetido que o Ceará precisa jogar cada rodada como se fosse uma final, e essa mentalidade vem dando resultado. O time pode não encantar, mas é consistente. E essa consistência, no futebol brasileiro, vale ouro. No domingo, o desafio será o Corinthians, em São Paulo, e o grupo viaja com confiança. O empate no clássico trouxe moral, trouxe energia. Enquanto isso, o Fortaleza tenta juntar os cacos. Palermo sabe que não há tempo para lamentar. O jogo contra o Grêmio, também no domingo, é uma nova chance de reação. E a torcida vai comparecer, mesmo desconfiada, porque a relação entre o Leão e sua gente sempre foi movida pela emoção. O técnico argentino tenta blindar o elenco da pressão externa, mas é impossível ignorar o peso da tabela. O time está a 5 pontos do 16º colocado, e cada partida se torna decisiva. Dentro do elenco, há um clima de frustração, mas também de esperança. Jogadores mais experientes tentam puxar a responsabilidade, enquanto os mais jovens sentem o impacto de uma campanha difícil. A falta de confiança é visível. O Fortaleza precisa, mais do que tudo, de um resultado que mude o ambiente. Uma vitória convincente, daquelas que servem de virada de chave. O clássico rei mostrou que a diferença entre as equipes, hoje, não é apenas técnica. É emocional. O Ceará joga com leveza, com a segurança de quem acredita no próprio trabalho. O Fortaleza joga pressionado, com o peso de quem sabe que não pode errar. E quando o psicológico entra em campo, o futebol muda. Um time confiante corre mais, se organiza melhor, reage com frieza. Um time tenso hesita, recua, perde o ritmo. E foi isso que se viu na quinta-feira. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro terremoto sacudiu os bastidores do futebol brasileiro.
Fontes próximas ao clube e investidores do Oriente Médio afirmam que Nasser Al-Khelaifi, o poderoso presidente do Paris Saint-Germain e o homem de confiança da família real do Catar, teria manifestado interesse em adquirir participação na SAF do Ceará Sporting Clube. A notícia, que começou como um sussurro em corredores de executivos e empresários ligados ao futebol, já se espalha como rastilho de pólvora entre torcedores e analistas de mercado. De acordo com informações obtidas por pessoas ligadas à negociação, a proposta envolveria um valor bilionário, algo sem precedentes no futebol nordestino. A ideia seria transformar o Ceará em uma das principais plataformas do grupo no futebol sul-americano, repetindo o modelo de expansão adotado por conglomerados europeus, como o City Football Group. A possível entrada do Sheik na SAF cearense promete mudar não apenas o patamar financeiro do clube, mas também o status do futebol nordestino no cenário global. Nos bastidores, comenta-se que a proposta pegou muita gente de surpresa, inclusive membros da diretoria atual, que não esperavam uma investida internacional de tamanha magnitude. O projeto, ainda envolto em sigilo, prevê investimentos em infraestrutura, base e captação de talentos locais, uma aposta na força do futebol nordestino como mercado emergente. Há quem diga que a visita recente de representantes estrangeiros a Porangabuçu não foi mera coincidência. Torcedores mais entusiasmados já sonham com um Ceará globalizado, com craques internacionais e estrutura de ponta. Outros, porém, receiam que a alma do clube se perca em meio a cifras astronômicas e decisões tomadas a milhares de quilômetros de Fortaleza. Entre o entusiasmo e a desconfiança, o que se sabe é que o burburinho cresce a cada hora, e o nome de Nasser Al-Khelaifi ecoa pelos grupos de mensagens e rádios esportivas como um trovão em céu azul. Se concretizada, a negociação colocaria o Ceará em um patamar inédito e reacenderia o debate sobre o futuro das SAFs no Brasil. Por enquanto, é só rumor, mas um rumor que já está movimentando bilhões em especulações e sonhos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.